Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus ouvintes, vamos ouvir mais verdades. Acabamos de ler na Carta aos Romanos, capítulo 6, do verso 17 ao verso 23. E constatamos realmente que o fim dessa natureza terrena é morte. Vamos concluindo, tendo consciência realmente do que somos como homens. Por isso, São Tiago, se referindo a um dos maiores profetas, se referindo ao Espírito especial de Deus, enviado à terra por 5 vezes, se referindo a Elias, ele disse que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que somos. Ora, se Elias era sujeito às mesmas paixões que somos, então está claro, isso é desde o princípio, que nós sabemos que não há homem nascido de mulher que possa ser infalível, possa ser Cristo na terra, possa ser sumo pontífice. Isso está claro. É tanto assim que Deus fez pacto com o homem dentro desta perspectiva, mas nenhum dos pactos que ele fez o homem pôde cumprir.
Por fim, ele fez o pacto com Abraão incondicional. E nós devemos reconhecer, em primeiro lugar, que somos falíveis em todos os aspectos, como homens, como carne. O povo se esquece de que seus deuses são humanos. Isso quer dizer que o povo endeusa o homem, dá infalibilidade para um homem, idolatra o homem. É assim no esporte, na vida artística, do cinema, da música. E depois, quando esse homem tem que mostrar que é homem, não é? Que é falho, aí então o que fazem? Matam o homem. A mesma lei, a mesma mídia que põe lá em cima, joga cá embaixo, pisa depois. O mesmo homem faz isto. Se esquecem de que são homens. Isto quer dizer, todos pecaram, todos pecam. Agora, só há um remédio. E esse remédio começa pela oração daquele publicano pecador. O fariseu estava lá, batendo no peito lá, sei lá, e gritando lá, e aquela oração de fariseu. Eu não sou como esse publicano, eu não faço isso, não faço aquilo. E de repente o publicano humildemente orou dizendo: tem misericórdia de mim, miserável pecador, ó Deus. Resultado, aquele que orou assim, reconhecendo, voltou justificado para casa. E o fariseu continuou sendo fariseu. Mas há um meio correto, há uma via correta. Esta via é o sangue de Emanuel. Correu aqui nas veias de Emanuel, que nos livra e apaga todos os nossos pecados. Esse Emanuel, esse Cordeiro sangrento, nos representa diante de Deus, em seu ofício de pai, de rei, que não pode admitir chegar após si nenhuma imundície. Mas ele próprio proveu o meio. Ele próprio comprou a igreja com seu próprio sangue. Então ele vê o vermelho através do vermelho, e por isso é branco, é alvo, mais alvo do que a neve. Alvo mais do que a neve, alvo mais do que a neve. Agora, existe uma libertação do pecado, daquilo que nos condena. Essa libertação não é um divórcio. É que um velho marido morre. Então nasce uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Aí então Calvino disse: uma vez salvo, para sempre salvo. Já vem Armínio dizendo: não é assim. E nós já analisamos isso. São duas classes de salvos. E para esta primeira classe, a coisa é muito mais difícil aqui na terra. A coisa foi muito mais difícil para Abraão. A coisa foi muito mais difícil para Moisés, para Josué. A coisa foi muito mais difícil para Ruth, Noemi, do que para Orfa. A coisa foi muito mais difícil para Davi. E assim você vem vindo, passa para o Novo Testamento e vê como foi difícil para a igreja primitiva. Como foi difícil para São Paulo, para São Pedro. E Davi, no Salmo 73, chegou a dizer que esteve com seus pés em lugares escorregadios, porque ele via o ímpio prosperar. E ele, sendo justo, sofrendo tanto. Mas note, até que entrei no templo de Deus, então atinei com o fim deles.
Você está vendo como foi custoso para o nosso irmão Jó? O quanto foi custoso para Maria depois que ela recebeu a visita do anjo e concebeu do Espírito Santo? Então a coisa é mais difícil. E você, por si mesma, espontaneamente escolhe. Você vê que quando Noemi mandou as suas noras voltarem, porque sua vida era amarga, me chame de Mara. Mara quer dizer amargura. As águas de Mara eram amargas. Vocês voltem, vocês são novas, vão se casar. Então, o que aconteceu? A órfã chorando, como essa igreja chora. Noemi representando a igreja ortodoxa, a Ruth, por sua vez, a escolhida dos gentios, a órfã essa nominal, que volta, como São Pedro disse, volta ao vômito. Volta ao vômito, volta ao lamaçal. Volta aos credos, volta aos dogmas, volta para a política, volta para aquilo que vomitou no início da era, quando sofria realmente por causa da mensagem de sua era. Mas volta. O remanescente, aqueles que ficaram, que se denominaram, voltam. É órfã. Por quê? Você quer o evangelho mais fácil? Você quer a igreja mais social, que combine com sua posição social? É assim que é a coisa. Isso é analisar friamente, da forma que é. Não é lendo catecismo, não. Nessa mensaginha escrita, não. Isso aqui você vê que é realmente um fato. Tem que ter igreja e evangelho para cada classe social. É porque o governador, o senhor doutor fulano de tal, o grande empresário, não pode estar ali lavando os pés daquele carroceiro, é claro. Para começar, eles nem têm lava-pés. Eles não cumprem a ordenança de Jesus. Eles não têm a ceia conforme ela deve ser. Agora, estrada larga não é para a noiva, não é para a esposa do cordeiro, porque ela dá a vida pelo seu prazer. O prazer dela está na lei do Senhor, e nessa lei ela medita de dia e de noite, porque ela é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Agora, isso é muito bom ser visto à luz da palavra. Esses salvos da segunda ressurreição vão ser salvos, inclusive, pelas obras. Vai haver um julgamento, uma balança. Vai haver uma balança ali. Quem foi bom para os judeus, quem foi bom para o povo que vivia a mensagem da era. Porque muita gente não foi luterano na era de Lutero, mas foi bom para com Lutero. Essa gente tem crédito, inclusive é uma terceira classe também dentro dos gentios. Estive preso, me visitaste, estive nu, me vestiste. É claro que São Mateus 25 já está relacionado com os judeus, essa separação aí, mas tem essa aplicação aqui. Também os gentios. Você nunca deve estar contra. Você não precisa estar contra. Você não está no que é verdadeiro? Para que ficar contra? A luz vive brigando com as trevas. Por quê? Não. São João disse, no que é verdadeiro, estamos. Então não precisa estar brigando. Agora, vamos para um fato que tem que ser encarado de uma forma real. Minha irmã, meu irmão, que tem essa mensagem no seu coração. Você não pode se escandalizar. O seu sofrimento é maior. Parece que Deus não te ouve. Parece que Deus te esqueceu. Quando o profeta desta era perdeu a sua primeira esposa com sua filhinha,
num juízo que caiu sobre aquela região ali, e justamente porque a sua primeira sogra, ele foi casado. Ele foi casado por 2 vezes. Ficou viúvo e tornou casado porque Deus mandou ele casar, e São Paulo mandou que o bispo fosse casado. E São Pedro também foi casado, viu? E teve sogra. Inclusive ele gostava muito da sogra dele, que ele levou Jesus na casa dela para orar por ela e ela foi curada. São Pedro foi casado. É bom ver tantas essas coisas assim, não é? Mas a sua primeira sogra, me dê licença, era uma batista muito social, mas a sua filha se interessou por aquele camponês, e seu pai aceitou, e ela também aceitou com certas restrições, e quando Deus, o profeta foi batista também, chamou o irmão Branham para a obra pentecostal, a cura divina, curar câncer, ressuscitar mortos e coisa, então ele mandou, Deus fez com que ele recebesse milhares de convites dos pentecostais, dos irmãos que criam nos dons. Sabe o que a sua primeira sogra disse para ele? Minha filha não vai se misturar com aquelas porcas. Foi o termo que ela usou. Porque foi assim realmente que os pentecostais foram tratados. Quando estava na era própria, no dia certo, no maná do dia. Muitos deles não sabem disso, ignoram isso. Resultado, o profeta obedeceu à primeira sogra. Perdeu a sua esposa, perdeu sua filha, houve um juízo sobre a região, uma enchente enorme, morreu muita gente, tudo por causa daquela desobediência. Mas eu queria chegar exatamente aqui. Quando ele estava com sua esposa, lá no necrotério, com flores no túmulo de seu pai, de seu irmão, e a sua menininha morrendo, sua Sharon morrendo, o diabo aproveitou, é claro, essa hora ele chega. E disse, olha, você quer saber de uma coisa? Esse Deus não gosta de você. Você vê, ele cura os outros. Através de sua oração, ele cura tumores, câncer, paralíticos, cegos. O irmão Branham diz assim, o diabo sabia que não adiantava ele tentar me persuadir que Deus não existe, porque muito bem ele sabia que eu conhecia Deus pessoalmente. Então, o diabo continuou com o seu arrazoamento. Ele teria que dizer, é a serpente lá, dizendo, não foi assim que Deus disse para Eva? Esse evangelho torcido, astuto, que Paulo temeu que a igreja fosse mais uma vez enganada por essa serpente. Então, é aquela coisa polida. Olha, esse Deus não gosta de você. Quem sabe ele está falando isso para você. Você perdeu seu tempo, perdeu sua posição social, perdeu um grande ministério para estar misturado com essa gente. Veja se tem algum príncipe no meio deles. Mas esse Deus não gosta de você. Ele ressuscita mortos, ele cura todo mundo por aí. Agora a sua família, veja a sua mulher lá no necrotério. Olha lá para a sepultura de seu pai, de seu irmão. A sua filhinha aí, que você está chorando em cima dela. Por que você não amaldiçoa esse Deus? O profeta, o irmão Branham, disse que essa natureza terrena, da razão, combinou, aceitou. Por quê? Ele disse, Deus não quis falar comigo naquela hora. E quando Deus não quer falar comigo, ele usou a expressão, Deus fechou a cortina, não quis me ouvir a respeito da minha família. Ele não queria ouvir a minha oração, os céus ficaram de bronze. Então, afirma ele, era a hora do diabo falar comigo. Porque quando Deus não quer falar com o homem, então é a hora mais própria que tem do diabo pregar o evangelho para ele. O seu evangelho da serpente. Se Deus não pode falar com você através da mensagem genuína do dia, pode deixar. Você vai ouvir outro evangelho. Bonito. Você vai ter um culto de Caim, um altar muito lindo. Então, a natureza terrena, humana,
do irmão Branham, disse: isso é verdade. É verdade, é verdade, Deus não me ama. Porque bem ele sabia que o quanto Deus fazia através dele pelos outros. Mas pela sua família, por ele, não podia fazer nada. Não foi assim que a mulher de Jó foi usada? Oh, amaldiçoa esse Deus, você foi tão fiel para ele, agora ele deixa você ficar nesse estado aí. Onde está essa mensagem? Cadê seu pastor? Então logo ele manda um pastor cuidadoso lá te visitar no hospital. Amoroso, precisa ver. Só que nem te batizar em nome do Senhor Jesus Cristo ele não tem coragem, porque senão perde o emprego. E tem que basear em doutrina de 325 anos depois de Cristo, endeusar um termo de 3 pessoas distintas. Ah, meus irmãos, meus ouvintes, a broca foi perfurando o William Branham, a massa, a natureza humana, os sentidos, a razão, foram tomando lugar. Mas quando chegou lá dentro, a broca quebrou, encontrou uma pecinha, uma fagulha lá dentro, que aquela realmente era a alma vinda de Deus, a eleição, a predestinação. Então o que fez aquela coisinha lá dentro? Como Davi era tão pequeno diante de Golias e a pedra muito menor, aquela coisinha que estava dentro de Jó, que mandou a mulher dele para o lugar que ela deveria estar. Aquela coisinha que estava lá dentro do profeta e que está dentro de você, minha filha eleita, irmã eleita, irmão eleito de Deus. Quando a razão está trabalhando por fora, o que o profeta disse? Satanás, Deus deu, Deus tomou. Vai-te, Satanás! Filhinha, descanse em paz. Vai para os braços da mamãe. Há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que esta também será aberta. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho de Paulo. É que fala com a sua natureza espiritual. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.